Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês. Bom, para o que vamos comentar mais um pouco, como sempre, as leituras, elas estão em torno do que está acontecendo no dia. Nós vamos ler Apocalipse 10, de 1 a 4. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi o que os 7 trovões falaram. E dizia, eu ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escribas. Senhor, sabemos que há um único que tem a habilidade de tomar o livro, abrir os selos e entregar a um também que tem a habilidade de tomar o livro aberto e assim passar para o povo. Fale conosco nesse instante, através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bom, o título, creio, para o que vamos falar é completo. Os céus, a Bíblia e a mensagem o declara. Tudo tem que ser comprovado por estas 3 coisas: o céu, a Bíblia e a mensagem. As coisas que vêm para nós de Deus, primeiro ela manifesta em forma espiritual no céu, e depois ela é declarada para nós. A Bíblia já mostra estas coisas de antemão. E aí a mensagem, ela vem e expõe o que os céus e a Bíblia declararam. A mensagem tem que mostrar, clarear, fazer nítido as coisas para todos nós. Então, em todos os tempos, Deus usou esta maneira de trabalhar. Eu estou tomando aqui um parágrafo da mensagem do profeta, para o título dessa mensagem, Alimento Espiritual, 82. Ele está falando da vinda do Senhor sobre um monte pôr do sol, e fazendo claro para nós que o que ele pensava que era uma coisa, era outra.
Acho que cada um de nós devemos nos despir de nossos pensamentos, assim como o irmão Brana, como um profeta se despiu. Ele deixou os seus pensamentos de lado para poder ficar unicamente com o que Deus diz. E a gente tem muita coisa que pensar. Tem muita gente pensando que o milênio é uma coisa. Tem muita gente pensando da vinda de Jesus uma coisa. Tem gente pensando da terceira etapa ser uma coisa. 7 trovões ser uma coisa. A forma do pensamento deles. Então tem que deixar tudo isso e começar a caminhar para a mensagem para ver o que o profeta diz, o que é a vinda do Senhor. Aí ele diz, vigie bem o 7º. É a vinda do Senhor, é o fim, é a vinda do Senhor. Então tem que caminhar como o profeta diz, porque o irmão Brana pensava que era uma coisa e era outra. Ele sempre pregou sobre isso. E quando foi para acertar as coisas, ele teve coragem de chegar e acertar. Então, mais uma vez, quero passar por isso aqui para que nós, os pregadores, temos facilidade de voltar atrás e consertar. E voltar atrás para começar tudo de novo, isso tem que ter muita humildade. Certo? Para começar tudo de novo. Isso é voltando e começando de novo. Só que as pessoas muitas vezes pregam, mas não têm coragem de voltar atrás e começar de novo. Porque não é assim. E a terceira etapa, ela corrige todas as primeiras e segunda etapa. Certo? Todas as duas primeiras etapas são corrigidas pela terceira etapa. A nossa vida emancipada corrige a nossa vida desde criança. Ela vem corrigindo. Porque tem gente que não para com certos defeitos depois da vida emancipada. E dificilmente tem conserto depois. Se você notar, não tem conserto. A pessoa peleja. Se o cristianismo não te consertar, ninguém mais te conserta. Depois, se a terceira etapa não te consertar, ninguém mais te conserta. Acabou. A pessoa vai chegando a um fim. E a gente espera. Esse rapaz, a palavra dele não está valendo nada agora. Vamos ver se vale daqui 5 anos. Então ele está com 18, vai para 23. Ainda não está valendo. Bom, mas ele já emancipou. Já devia a palavra dele valer. Não vale. Vamos esperar mais 5 anos. Aí vai para 28. E com 28 anos ele já amadureceu. Mas com 28 anos ele ainda não cumpre o que ele fala. Certo? Ele não cumpre o que ele fala. Então você não espera muito depois não. Agora tem 30, 35, 50. Não mudou. Não muda mais. Tem gente que não muda. Se você não muda até certa idade, você nunca mais muda. E na vida espiritual, se você não muda, não há uma transformação da primeira etapa para a segunda. Se não transformou, a terceira não te transforma, não. Ela não te transforma. Você tem que vir passando por estas etapas. A primeira etapa te justifica, te declara justo e te batiza no nome do Senhor Jesus Cristo. A segunda etapa te manifesta os sinais, cura divina, todas aquelas bênçãos vêm, o discernimento vem na segunda etapa, mas a terceira etapa já é só para abrir a palavra. Então já tem que pegar o indivíduo pronto. Ele tem que já estar pronto, senão a palavra é aberta, mas ele ainda não foi justificado. Então não foi para ele que a palavra abriu. A palavra está aberta, mas ele não foi santificado. Então não é para ele ainda que a palavra abriu. A palavra está aberta, mas ele ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Com a promessa do dia, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então sempre é assim. Se a pessoa não foi batizada com o Espírito Santo, então aquela palavra foi aberta, mas não é para ele. O céu declara que a Bíblia foi aberta. A Bíblia declara que a Bíblia foi aberta. E a mensagem do profeta declara que a Bíblia foi aberta. Então nós temos 3 testemunhos. Poderia pregar só um título sobre isso. 3 testemunhos. É o que nós temos e isto seria o suficiente. Mas se a gente não começa a ser ensinado de pequeno, se você não ensina a criança de pequeno, depois de grande ela não aprende mais. Ela só aprende a coisa errada. Por isso que a Bíblia diz para ensinar a criança o caminho que deve andar quando é pequeno, porque quando for mais velho, não desvia dele. O não desviar daquele caminho não quer dizer,
não vai nunca largar de servir a Deus. Vai, e pode até largar. Mas ele vai para o mundo, ela vai para o mundo, mas lá no mundo está lembrando daquilo. Aquilo nunca desvia, não sai da mente deles. Meu pai ensinou isso, minha mãe ensinou isso, o que eu devo fazer, o que eu devo falar, onde eu devo estar, quais minhas companhias, meus colegas, quais movimentos eu posso pertencer. Quer dizer, aquilo ali fica na pessoa, pode estar lá no mundo, não desvia dele. Não desvia. Agora, muitas vezes a pessoa, mas desviou da igreja. Desviar da igreja é uma coisa. Hoje as pessoas dizem assim, desviou da igreja, está no inferno. Não é. Muitas vezes a pessoa desvia da igreja para poder ser enviado à palavra. Então tem que desviar da igreja para ser guiado à palavra. Aquele mocinho cego, ele foi desviado da sinagoga. Mas ele foi guiado pela palavra. Aí Jesus guiou ele, Jesus ungiu os olhos dele, cuspiu, fez lodo, ungiu os olhos dele, e já o guiou. Já tem hora que Jesus chega e não pode nem guiar nós mais, porque nós já estamos sendo guiados. E o que Jesus fez? Já falou para ele, vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Então você foi enviado. Agora Jesus não pode enviar se você dá, eu já fui enviado pela Batista, pela Católica, pelo Pentecostal, pela primeira e segunda etapa, eu já fui enviado, então Deus não pode te enviar mais. Aí ele tem que pegar você desviado. Sabe? Tem hora que tem que pegar desviado daquelas etapas para poder te enviar. Aí agora eu posso enviar? Então vai e lava-te no tanque dos 7 trovões. E você voltará enxergando. Vai lá. Mas as pessoas, elas dão tudo pela igreja. E alguém diz, você desviou dessa igreja e está perdido. Não, você pode desviar de mim, não está perdido. Desviar aqui do tabernáculo, você não está perdido. Mas desviar da palavra da hora, você está perdido. A qualquer momento que desviar do cumprimento da palavra da hora, a pessoa está perdida. Então o que nós temos que fazer é ver como estão nossas ações hoje. Porque tudo está declarando que tudo está aberto. Tudo está declarando. Você encobre certas coisas para as crianças porque não deve ser dito naquela idade. Aí chega lá na escola, a professora descobre aquilo para eles. Abre aquilo para eles. Então tem a hora que seria melhor a mãe ter aberto aquilo para a menina em casa do que aberto lá. Hoje é difícil. Tem a hora que você pega mesmo uns aí que ainda crê em cegonha. Você pega umas crianças que ainda creem em cegonha. Mas tem umas que dizem, olha, não tem esse negócio não. Tem cegonha não. Porque já foram ensinados. Porque se não ensinar em casa, a escola vai ensinar, vai mostrar filmes e de uma forma pervertida. Então, seria bom já ensinar. Hoje nós estamos no tempo de tudo aberto. Tudo está aberto. A pessoa, ela perdeu a vergonha. E o homossexual, ele não tem vergonha de dizer, eu sou homossexual. Ele não tem vergonha. A lésbica não tem vergonha de dizer, eu sou, eu gosto de mulher. Elas não têm vergonha. Está aberta, a coisa está aberta. Tudo claro. Eles aguentam ficar aquilo ali escondido um tempo até tapear a família, ver se essa família amadurece para entender o que eu sou. Entendeu? É assim que as pessoas ficam dentro de casa. Vou esperar essa família amadurecer para saber o que eu sou. Eles pensam que eu sou uma coisa e eu sou outra. E tem hora que os membros dentro da igreja ficam assim também. Eu estou esperando essa igreja amadurecer para eles saberem quem eu sou. Eu não sou o que eles estão pensando. Está pensando que eu estou aqui e que eu creio eles na terceira etapa. Eu não creio em nada. Eu estou esperando eles amadurecer para eles saberem quem eu sou. Então quando você escuta essas mensagens, você já está sabendo quem você é e que nós já sabemos quem você é. A terceira etapa é para isso. Mas a pessoa tem que amadurecer por essas coisas. Jesus não vem para um povo verde, Jesus vem para um povo maduro. Esse povo maduro não é que ele estudou no seminário. O povo maduro, eles têm percepção divina. Eles percebem as coisas que Deus está fazendo. Se os animais percebem, vocês viram lá na Índia, os animais percebiam que havia um terremoto, não ficou ninguém, nenhum do gado ficou na beira do muro. As aves voaram tudo. Podia ter ninho ali no muro.
Elas limparam dali. As aves, o gado ficou afastado do muro. Eles perceberam, tiveram uma percepção divina. As aves perceberam que o muro ia cair e ficar longe. Tem gente que não percebe. Você acha que se o povo cresce na mensagem do William Branham, estaria morando dentro de Los Angeles? Você pensou mesmo? Se cresce na mensagem do William Branham? Gente, o gado estaria afastado, o cachorro diria, eu não vou lá para Los Angeles, não. Vou ficar bem longe. Vai afundar. E não está marcado dia, nem hora, vai afundar. Então a pessoa teria que despertar. Mas vou te falar que tem hora que animais sabem. Os animais percebem que vai acontecer alguma coisa. E o homem não percebe, porque o homem está muito iludido. Então falta percepção na própria natureza, do juízo que está chegando na própria natureza. Tem hora que os homens não percebem, o gado percebe, as aves percebem. Então vocês veem o quão ruim o homem está de percepção de acontecimentos. O homem não tem condição, ele está fraco para isso aí. Mas o que o homem pensa? O homem só pensa em grandes coisas, eu vou fazer isso, fazer aquilo, e Deus está dizendo, ó, cuidado, daí tudo vai cair. Eu vou fazer uma casa, eu vou fazer uma igreja, é tudo bom, isso aí tudo é bom, é um amparo para o povo. Mas Deus está sempre falando, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso não é só com o templo de Salomão, não é só com aquele templo no tempo de Jesus, que caiu no ano 70 com o general Tito, aquilo foi tudo por terra. Não é só por isso, não. Vocês têm que ver que hoje é a mesma coisa. As pessoas estão erigindo monumentos religiosos, não apenas falando de construção física, mas uma fé. Eles estão levantando o povo numa fé podre, destrutiva. Eles estão levantando a fé do povo no natural, na matéria. E isso rui, isso cai. Jesus está dizendo, olha, não vai ficar pedra sobre pedra desse tipo de fé que não seja arrastado pela lama, derrubado pelo vento, derrubado pela água, derrubado pelas tempestades que vêm do dia a dia. Tudo isso vai ruir. Mas as pessoas não percebem. Não percebe. Então tem que ter filhos de Deus para perceber os acontecimentos. E as coisas que aconteceram no tempo de Moisés. O povo sabia que Moisés tinha ido para ouvir a Deus. E ficaram ali, daqui a pouco será, está demorando demais. Aí começaram a festejar. Aí pressionaram o sacerdote. Aí o sacerdote traz os brincos, traz as pulseiras, traz o colar de ouro, traz tudo. Aí fizeram um bezerro de ouro. Tem gente que qualquer bezerro é Deus para eles. Qualquer poder é Deus para eles. Israel, quando perdeu Moisés, só porque Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte, Israel perdeu o poder, perdeu a visão de Deus. Eles esqueceram do que Deus fez no passado, esqueceram que veio codorniz, esqueceram que Deus mandou praga, esqueceram que Deus fez tanta coisa lá no Egito que matou os primogênitos. Eles esqueceram. Agora eles estavam ali e simplesmente fazendo um bezerro de ouro, dizendo, olha Israel, esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Que vergonha, que blasfêmia. Um bezerro de ouro? Foi um Deus com um braço forte que tirou. Lá já existia o Deus pagão dos egípcios. E aquilo os prendia cada dia mais, os fazia escravo. Mas Deus libertou com um braço forte, profético, que os tirou. Mas eles estavam dando glória a um braço de ouro. Fizeram um bezerro de ouro, porque o ouro aponta para a divindade. Então eles fizeram um bezerro de ouro e diziam, isso é Deus. Porque tem ouro também, é divindade, isso é Deus. Roma está baseado no ouro, divindade, por isso que ele diz, é Deus. Deus está ali, porque todo o ouro do mundo está em Roma e o que não está lá está com os judeus. Isso é assim diz o Senhor, foi o que o profeta disse. Não adianta você procurar em outro lugar, está só em 2 lugares. Todo o ouro do mundo
está ali em Roma e tudo que falta está com os judeus. Porque os únicos, depois que a noiva sair, que vai ter uma briga forte, é exatamente Roma e os judeus. Porque tudo na matéria. Eles estão tudo na matéria. Para você fazer negócio com um judeu, o irmão Branham diz, toma cuidado, fica de olho aberto. Principalmente se você encontrar um judeu vermelho. Diz esse daí, ele leva tudo que você tem. E eu acho que você ainda agradece ele. Certo? Agradece. Ele leva tudo que você tem. E tem irmão que, se possível, ele rapa tudo. As igrejas hoje parecem que é tudo judia. Rapa o povo de tudo que tem. A igreja não está simplesmente se vivendo, se satisfazendo com os dízimos e as ofertas alçadas, que a Bíblia diz que é o meio do sustento ministerial e o sustento da igreja. A igreja vende sal, a igreja vende rosa, a igreja faz procissão, a igreja anda de joelho, a igreja faz de tudo. Ela é pior que os judeus, um judeu vermelho. Ela arranca tudo que o povo tem. A gente está arrancando tudo que o povo tem. Agora tem uns também que não dá nada. Eles são pior que tudo. Eles não fazem nada. Eles falam do outro, mas não faz nada também. Isso é o pior. Mas Deus já deixou meio até para o sustento da igreja, para o sustento do ministério. Deus deixou dízimos e ofertas. Foi para isso. Mas eles não se satisfazem com isso. É um espírito do judeu vermelho que eles pegam, para poder simplesmente tomar o que pode. E você sabe que os dois povos que estarão tomando conta finalmente serão esses dois. E Roma encabeçará tudo e governará tudo. Roma é quem vai tomar conta, porque assim diz o profeta e assim diz o Senhor. Mas quando isso suceder, a noiva de Cristo já foi arrebatada. Isso é o que o profeta ensina, mas que vai suceder, vai. Entende? Roma vai fazer um pacto com os judeus, eu creio que não está muito longe, mas vai fazer um pacto com os judeus, e quando fizer esse pacto vai enganar os judeus, como enganou lá atrás. Ela hoje é uma santa, hoje ela não mostra que ela é uma assassina, ela mostrou lá atrás, hoje ela mostra que ela é pura, mas ela vai voltar a matar, porque ainda falta 144 mil judeus para ela matar. Então você não tem medo de falar, não, eu não estou falando nada mal, estou falando que é verdade. Isso ela sabe que ela vai fazer, ela sabe que ela vai fazer isso daí. E porque ela precisa fazer. São gente como Nabucodonosor, como Faraó, que vem para cumprir a palavra de Deus. Isso está declarado no céu, na Bíblia e na mensagem do profeta. Isso está claro. A gente é só ler a mensagem, você está vendo o que está acontecendo e o que vai acontecer. Você não precisa fugir nada daquilo. Aquilo é real, é verdade. Amém? Então, bom, já aprendemos isso. Eu acho que a gente aprende isso sempre. Não sei se aprende, né? Não sei se nós ficamos como aquelas mulherinhas que diz São Paulo a Timóteo, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Paulo falou isso e usou a expressão meia rude, pesada, mulherinhas, que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Esse é o problema. Muitas vezes nós, os crentes, aprendemos sempre, mas somos como mulherinhas que nunca chegam ao conhecimento da verdade. Tem gente na mensagem que aprende sempre. Aprende primeira, segunda etapa, passa pela terceira, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Elas nunca chegam. Aí elas não sabem quem é o sétimo anjo, elas não sabem para que ele veio, elas não sabem que os 7 trovões era incumbência do sétimo anjo, não é mais de ninguém. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, ele abrirá esse mistério para vocês, mas será uma mensagem em segredo, porque ele também manifestaria o mistério do sétimo selo, seria um mistério no dia, e as pessoas não perceberiam, mas através do seu ministério é que viria toda a revelação da palavra, porque o cordeiro que saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão e desceu como um anjo forte, o grande leão que bradou, e já entregou aquele livro para o sétimo anjo, que era um homem na terra. Então, tudo está claro. Nós temos sinais no céu declarando. Aquela coluna de nuvem, aquela pirâmide de anjos que veio no Monte Pôr do Sol, é um sinal no céu. O céu estava declarando. Estados Unidos tiraram foto daquilo, mas não sabiam o que era aquilo.
Estados Unidos fotografou, mas não sabia o que era aquilo. E um simples homem, um simples profeta, que Deus mandou, com um ministério que abriu toda a palavra para nós, porque o cordeiro converteu em leão, tomou o livro, abriu o livro e deu para o sétimo anjo. Eu acho que se nós aprendermos isso, aí você vai encontrar pastores que tomou o livro do sétimo anjo. E pastores que nunca recebeu o livro do sétimo anjo. Porque quando você encontra um profeta, William Branham, pregando 10 livros, uma coleção dos 7 selos, você diz, eu encontrei um profeta que recebeu o livro da mão do anjo forte. Graças a Deus. Eu tenho uma mensagem que veio de um profeta que recebeu o livro da mão do anjo forte. Logo, a igreja tem que ter convicção. Eu tenho um pastor que recebeu o livro da mão do sétimo anjo. Então, se o sétimo anjo recebeu o livro da mão do anjo forte, o sétimo anjo recebeu um livro aberto. Apocalipse 10, 1. Aquele anjo forte estava com o livro aberto. O sétimo anjo recebeu o livro da mão do anjo forte. O livro está aberto. O pastor, o apóstolo, o evangelista, o mestre, que recebeu o livro das mãos de William Branham, então já recebeu também um livro revelado. Totalmente aberto, porque é uma corrente, gente, que Deus faz do céu à terra. O céu declara, a Bíblia declara e a mensagem declara que o livro está aberto. Certo? Os céus declarou para nós, quando o irmão Branham estava na terra, 28 de fevereiro. Aquilo provou para nós que o livro estava aberto. Certo? Estava aberto. Tudo que foi mostrado estava aberto. Em 1963. Então estava aberto aquilo. Olha o livrinho aberto. Olha o profeta recebendo o livro aberto. Olha os céus declarando através da nuvem de 7 anjos. Olha um profeta recebendo aquilo. Deus dando aquilo para o profeta. Olha o povo do profeta tomando um livro aberto. Agora, quem está dizendo que crê no irmão Branham e o livro está fechado, eles nunca receberam um ministério para ser pastor, para ser apóstolo, para ser evangelista, para ser mestre. Nunca receberam vinda naquela corrente do sétimo anjo e do anjo forte. Porque o anjo forte é que passa o livro para o sétimo anjo, e o sétimo anjo passa o livro aberto para o quíntuplo de Efésios 4:11, para apóstolos, para evangelistas, pastores e mestres. Amém? Então a gente tem uma ligação direta ao céu. Por isso o profeta diz, os céus declaram. Os céus já declaram aquilo ali para nós. Agora a maioria não consegue ver o céu declarar. O céu declara. A nuvem no céu declarou. Aquilo estava pronto. A Bíblia declara. Apocalipse 10:1. Vi outro anjo forte com um livrinho aberto na mão. Já não está fechado mais. Se você vai no capítulo 5, você diz, um anjo forte com o livro fechado. Agora outro anjo, porque ele ali era cordeiro, agora ele vem como leão. Outro anjo forte, mas vem com o livro aberto. O livrinho está aberto. Entrega para o sétimo anjo, que ele teve aquelas visões antes para poder provar tudo isso para nós. Já foi uma visão que Deus deu para ele, que aquilo aconteceria e depois aquilo aconteceu. Primeiro é declarado no céu, depois declarado na Bíblia e na terra. Quer dizer, os sinais estão tudo aí. E tudo que você vê declarado no céu, porque a Bíblia diz que isso ia acontecer. Você vê uma nuvem de anjos no céu, o que o povo... Isso é importante, irmãos. A gente já falou sobre isso, mas é importante que todo crente está esperando Jesus vir e uma nuvem de anjos. Cheio de anjos no céu e Jesus vindo. Quer dizer, isso aconteceu e a gente pensava que naquela hora seria milhares de anjos. Mas não, aquela hora era só 7 anjos.
Quando o Senhor viesse, era 7 anjos. Ele viria com um anjo representando cada era da igreja e representando cada selo. E o 7º anjo era o único que estava na terra, que não tinha morrido ainda, mas todos os demais 6 já tinham partido para a eternidade, e agora vieram em suas teofanias, Jesus Cristo no meio de todos eles, e pairaram sobre o Monte Pôr do Sol, numa nuvem de 48 quilômetros de altura e comprimento. Que foi tremendo. Os sinais está na Bíblia, o sinal está no céu, e depois William Branham pregou 10 livros, a revelação dos 7 selos. A mensagem declara que os 7 selos foram revelados. Mesmo você lendo o 7º selo, e o irmão Branham dizendo, ele nos abriu 6 selos. Você lê, ele nos abriu 6 selos. E não declarou 7, porque o 7º selo é o selo de sua vinda. E ele obra secretamente. 162 do 7º selo. Ele obra secretamente. É um selo que está obrando secretamente. Nos dias do profeta. Ele diz, ele não declarou, não abriu o 7º selo, porque o 7º selo estava obrando secretamente. Era a mensagem do 7º anjo. Era o 7º selo. O 7º selo era o 7º anjo. Está escrito, 7º selo, 152 e 201. Quer dizer, quem lê tem que entender. Aquele que lê, entenda, diz o profeta Daniel. Entende? Aquele que lê, entenda. Veio Jesus e falou sobre isso. Quem lê, entenda. Da mesquita de Omar, construída em cima do lugar do templo, ele diz, aquele que lê, entenda. Você tem que entender o que é aquilo. A abominação que está construída em cima do lugar santo. E é uma mesquita muçulmana. Está em cima do lugar santo. E a Bíblia chama abominação. Quem lê, entenda. Então você tem que entender que é uma abominação. A coisa está errada. Mas está ali no lugar do templo. E você tem que entender que muitas vezes as pessoas estão erradas. Elas estão tomando a mensagem, mas elas estão erradas naquela mensagem. Elas tomam a terceira etapa, mas elas estão erradas na terceira etapa. É crendo em dualidade, crendo que o pai é maior que o filho, e crendo que estamos no milênio hoje, tudo de uma forma errada, tudo interpretação deles, quando o próprio irmão Branham mostra totalmente diferente. Então eles estão no lugar errado, e o que eles estão construindo? Uma mesquita de Omar, eles estão construindo em cima da mensagem, em cima do lugar santo. E no lugar santo, eles estão construindo a mesquita deles. Estou falando agora não de muçulmanos, estou falando agora de gente da mensagem. Construindo as suas crenças em cima da mensagem. Isso é o que está fazendo hoje. E o eleito tem que ler, eles estão entendendo isso aí. Você não precisa falar muito. O eleito, ele ouve, ele entende. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Irmão, eleito não é enganado por dualistas que crê no pai e no filho. Um pai mais velho, um filho mais novo, ou um pai mais forte, um filho mais fraco, ou um pai que tem um ministério e o filho que tem outro. Não. O eleito não é enganado por isso. O eleito sabe que o pai tem um ministério, mas cumpre no filho. O eleito sabe. O eleito sabe, o próprio Jesus chegou aqui e falou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí o William Branham veio e disse, trabalha através de quem? O pai trabalhando através do filho. A coisa é tão clara. Então, eleito não é enganado por essas mensagens dualistas dentro da mensagem. Eleito não é enganado por esses pregadores de milênio. Hoje, quando não existe milênio hoje, milênio é paz, milênio é tranquilidade. E hoje está havendo morte. E o profeta diz, no milênio não vai haver nada para morrer. Quando o irmão perguntou para ele, vamos caçar no milênio? Diz, não haverá nada para morrer. Então não tem nada a ver. Eu vou falar hoje que é milênio. O povo está saindo a caçar ainda, está matando ainda. Então não é milênio. As pessoas estão confusas e elas não percebem. Agora o céu está declarando tudo isso. Irmãos, como o céu declara o lado positivo, também está declarando a parte negativa. Você só de olhar no mundo, olhar na igreja. Irmão Branham diz que as mulheres da igreja diz o que aquela igreja é.
É isso aí que ele diz. Até com quem você casou, o irmão Branham diz, não preste atenção no que ele disse, veja com quem ele casou. É o suficiente. É o que o irmão Branham diz. Por quê? Porque a sua mulher revela seu caráter. Agora, você não presta atenção que as igrejas dizem, veja com quem Jesus casou. Veja com quem. Vê se Jesus casou com esse monte de igreja que tem por aí, cada um de um jeito, andando segundo o mundo. Não, Jesus só casa com crentes que é a palavra como ele é a palavra. Agora, o que Jesus é? O que Jesus é hoje, o crente também tem que ser. Se Jesus foi o anjo forte de ontem, do capítulo 5 de Apocalipse, e o livro estava selado, eu também era. E eu era um cordeiro e Jesus era também. Mas se Jesus é o outro anjo forte hoje, que está com o livro aberto, eu também sou. E se Jesus hoje é outro anjo forte, com o livro aberto, ele não é o cordeiro, ele é leão. Eu estava avisando no capítulo 10 que nós lemos aqui, ele brada como bradou o leão. Então, se ele é leão, eu também sou. Aí se Jesus Cristo desce do céu e pisa na terra e pisa no mar, e ele se faz carne, ele é um homem, então eu também sou. É Deus numa carne, é eu crendo naquilo que Deus fez, eu crendo no que Deus enviou William Branham e eu creio nele. Agora, tem Bíblia para isso? Tem Bíblia. Apocalipse 10 está mostrando que esses mistérios seriam revelados nos dias da voz do sétimo anjo. E que 3 testemunhos nós temos para isso. O irmão Branham diz, os céus o declaram. A Bíblia o declara e a mensagem o declara. Toda é a mesma autoridade suprema, com sua cabeleira branca e sua barba negra, mostrada embaixo. Cabeleira branca e aqui embaixo a barba negra. O irmão Branham que fala isso. A cabeleira branca mostrando aqui que ele é juiz. Mas ele tinha só 33 anos. Como podia ter uma cabeleira branca? Mas ele veio vestido com esta cabeleira branca. E aqui o irmão Branham mostra que esta peruca foi formada pelos anjos. Está aqui com a atração sobre a montanha, 147. Ele diz que aquela nuvem foi formada por 7 anjos. Amém? Amém. Bom, eu tenho poucos minutos para falar com vocês nesse finalzinho. Mas eu, para mim, com o que nós temos aqui em mãos, é o suficiente. Eu poderia ler, eu poderia repetir muita coisa para vocês, mas o parágrafo 81, alimento espiritual, em seu devido tempo, ele estava falando com respeito a esta nuvem de anjos. Um dia, virando a fotografia para a direita e olhando, ali estava Jesus Cristo, perfeitamente igual como desenhou Hoffman. Ele estava ali, aparecendo sua cabeleira branca, olhando para baixo, para a terra, mostrando que ele é a autoridade suprema. Agora, ali está Jesus Cristo, ele é a autoridade suprema. Se Jesus Cristo é a autoridade suprema, não tem outro Pai. Ele é a autoridade suprema. O Pai está nele. Eu e o Pai somos um. É simples ver essas coisas, mas as pessoas formam trindade, dualidade, e ainda tem quem é enganado por essas coisas. Aí o irmão Branham vem e diz no parágrafo 82, elemento espiritual, que os céus declaram, a Bíblia declara, e a mensagem o declara. Então nós estamos conversando aqui, irmão, sobre essas coisas. O céu está declarando isso. O céu declarou que Jesus veio no Monte Pôr do Sol. O céu declarou. Os Estados Unidos tirou uma foto. Eu devo ter aqui apenas a mensagem do profeta para te mostrar. É muita coisa, mas não vai dar tempo, porque eu tenho 8 minutos aqui para me encerrar a minha palestra. O 147 em diante, se você quiser ler, com a atração sobre a montanha, ele diz, até o quadro de Jesus estando de pé e olhando para nós. E agora exatamente no Monte Pôr do Sol, e a luz do pôr do sol, a luz do entardecer tem vindo, Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato de que Deus e Cristo são um. Agora, o Deus e Cristo era um em quem? No profeta. Deus e Cristo são um. Deus estava ali no profeta, provando que Deus e Cristo é um. Deus e Cristo estavam ali.
sendo um no profeta. Eles não viram. O que é isto? É o fato de que Deus e Cristo são um. A branca, quando viram isto, a peruca branca sobre ele, como falamos em Apocalipse 1, veio a deidade suprema, a suprema autoridade, nenhuma outra voz, nenhum outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita corporalmente toda, não faltando nada, toda a plenitude da divindade. Os anjos eram mesmos, os anjos, eles mesmos eram a sua peruca. Amém. Os anjos são investigadores. Você sabe, irmão Brandes, quando se eles conhecessem que são os discos voadores, eles são anjos de juízo investigando a terra. E nós tivemos isso daqui, o próprio Deus vindo sobre o monte pôr do sol e provando que nos dias da voz do sétimo anjo, que seria no oeste dos Estados Unidos, que seria no pôr do sol, a última montanha, aquela ali, a última montanha do país, já saindo, e pelo que ele mostra aqui, eu tenho aqui, vou ler 80, alimento espiritual. Ele diz logo, quando aquela nuvem subiu, os grandes observatórios na Califórnia, no México, em Tucson e em outros lugares tiraram sua fotografia. Era misterioso o que se via. O irmão Fred Sotman, assentado aqui, eu e o irmão Jenny Norman, estávamos ali presentes quando a nuvem subiu. Tomaram fotografias, mas ainda não sabem o que foi. Não faz muito, todo mundo estava dizendo que a nuvem parecia isso, aquilo, e as asas dos anjos estavam dobradas de certo modo. Aí o irmão Branham vem e revela a coisa para nós. Um dia, virando a fotografia para a direita e olhando, ali estava Jesus Cristo. Quer dizer, eles têm uma opinião que é uma coisa, outros diziam que é outra, que as asas dos anjos estavam dobradas para trás e significava isso e aquilo. Eles não, mas aquilo ali... O que eu vi foi Jesus Cristo. Virando a fotografia, eu vi Jesus Cristo. Os 7 anjos estavam ali, 3 de cada lado e um em cima, formando a pirâmide. E aí ele fala sobre essas coisas, que tudo está declarando. Mas vocês veem que a ciência não descobriu aquilo. O profeta mostra isso também. Eu vou ver se eu tenho tempinho aqui para o meu finalzinho, 5 minutos. Mas ele diz 148 em diante, ele vai falar no 150... Ele diz assim, e toda a ciência através de Tucson ainda, e eles estavam escrevendo peças e colocando nos jornais, lá atrás no Monte Lemon, e as suas grandes máquinas fotográficas não viram isto se levantando de onde estávamos de pé, flutuando em direção oeste, mostrando que o tempo havia terminado. Exatamente o que está em Apocalipse 10:6. O tempo terminou. Estava mostrando. Isso quer dizer, os céus declararam que o tempo terminou. Aqui, ó. Isto não podia ir mais um pedacinho ali, está na costa oeste. O julgamento atingiu exatamente a mesma maneira que isto foi. Isto indo diretamente sobre Phoenix e atravessando diretamente, indo a Prescott e através das montanhas para a costa oeste, bem acima. Para onde estava indo? Diretamente para o Alasca, e ela está suando, seguindo exatamente para aquele rumo. Tão alto que não pôde ser neblina, cerração ou nada lá em cima. O que fez isso? Onde está isso? Eles estão simplesmente confusos com aquele halo pendendo além nos céus, como eles estavam quando os magos vieram seguindo uma estrela, dizendo, onde está o rei dos judeus que nasceu? O que era isso? Deus cumprindo sua palavra. E lá levantará uma estrela de Jacó. Amém. Não tenho tempo mais. Certo? Aqui tem o final para todos nós. É o mesmo mistério. Onde está o rei dos judeus? Eles não sabiam. Onde está a revelação dos 7 trovões? Eles não sabem. Está aí. Está em Laodiceia. 38. Está dentro do selo. Mas eles não sabem. Senhor, obrigado pela oportunidade de crer, ver esses acontecimentos, senti-los na alma. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Que este povo possa ver estes sinais que o Senhor manifesta, os céus declarando, a Bíblia declarando e a mensagem do profeta declarando que o Senhor veio para poder revelar os 7 selos, os 7 trovões. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.
Amém. Aqui no mundo não tenho riquezas, sei que lá na glória tem uma mansão, qual ela perdida entre as pobrezas de mim, Jesus Cristo teve compaixão, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho um lar, o meu lar de sol, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho um lar, o meu lar de sol, muito além do sol. Assim pelo mundo eu vou caminhando, de prova cercado e de tentação. Porém Jesus Cristo, que me está provando, leva-me seguro à real mansão, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho um lar, o meu lar de sol, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho um lar, o meu lar de sol, muito além do sol. A todas as raças de ser humano, Cristo almeja dar-lhe plena salvação. Que bela morada, que celeste plano, que está preparada na felicidade, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho um lar, o meu lar de sol, muito além do sol.